Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Vasco, vamos ver também como que vai ficar o Vasco agora com a chegada do Ramon, né, o Ramon Dias que chega, né, já tá avaliando o elenco, né, não tem muita coisa que fazer, o elenco do Vasco é um elenco que não encaixou, né, mas quem sabe o Ramon Dias pode conseguir fazer essa equipe voltar aos trilhos aí, né, e quem sabe voltar, né, porque esse time não entrou nos trilhos, né, é uma equipe que não conseguiu embalar, né, o técnico o Barbieri não conseguiu fazer nada nessa equipe, né? E vamos ver se o que o Ramon Dias vai fazer, o que a SAF também vai fazer, se vai contratar jogadores, se vai manter esses jogadores, que até o momento a movimentação da SAF está bem fraquinha, até o momento não veio nenhum jogador assim de peso, né? Trouxe um jogador aí, na minha opinião, não é muita coisa, o jogador já em fim de carreira, né? O time do Vasco tem que pensar em jogadores não muito jovens, mas também jogadores com um pouco de idade assim, mas digamos que não seja avançado. Jogador com 26 anos, 27 anos, eu acho que pode entregar muito mais a equipe do Vasco, galera. E vamos acompanhar aqui as últimas informações do Vasco da Gama. Mas aí, mais uma vez, eu acho que é muito pouco para o que você vende em termos de SAF, profissionalização de futebol, otimização de gasto no mercado. Nada disso o Vasco tem. Aí a gente olha para a janela. Eu falo aqui, repito desde aquele dia, William, quando o Vasco olhou para o mercado e falou, vou contratar o Maicon, aí você já precisa olhar um pouco mais de ressalva. O Vasco já tinha contratado o Juan Seco e Carabarral. E que já estão sendo devolvidos, né? Ou seja, claro, é uma gestão estupenda, é um negócio assim maravilhoso, é de emocionar. Novidade agora zero. Você imagina para o pobre torcedor que está lá assistindo o seu F90 agora, escutando nossas opiniões aqui, sempre muito pontuais e ponderadas. Não tanto. Parece, mas nem tanto. Mais ou menos. Aí o cara vê a SAF. Não, porque a SAF agora eu cansei de contratação questionável, esquema, rebaixamento, direção amadora, eu cansei. Aí o cara pegou o Juan Seco e o Carabarral, já está devolvendo. Precisa de reforço, foi no Maicon. Pedro Raul, já está negociando. Pedro Raul já está vendendo, afinal o negócio é fazer dinheiro. Se você comprou por menos e vendeu por mais, a SAF está... Por mim tem que pagar, daqui a pouco tem outro que tem que pagar, que tem transfer ban. O torcedor olhou e falou, pô, isso eu já conheço. Então, é muito difícil hoje você virar, William, e falar, não, agora vai. Tudo que você tem para se agarrar, o torcedor vascaíno no momento, é o que o Ramon Dias pode fazer enquanto gestor de grupo. E aí eu repito, é pouco. É pouco. Você está condicionando a algo ali que é intangível, sabe? Que você não toca. O trabalho até aqui, ele é fraco, ele é limitado. A maior janela da história do início do ano foi montada. Para um campeonato carioca, para uma primeira marcha de trabalho, segunda, ok, você voltou a competir, venceu o rival, deu trabalho para o Fluminense, o grande time do momento até então. E aí você tinha uma promessa de qualificação numa outra janela. Qualificação é você manter um projeto, né? De reforçar, de montar time. Pega o Vasco quase que do zero. E a sua janela é desastrosa. A janela do Vasco até aqui é desastrosa. Uma janela do antigo Vasco. Do Vasco que não tinha SAF, que não falava em profissionalização. Então, tem muito pouco a se apegar para acreditar numa melhora. Prates, que é um entusiasta do que não é dele, acredita que agora vai. Não. Isso é um bom ponto. Não. Entusiasta Vamos do que por não é partes dele. aí. Eu entendo todas Pimenta as nos olhos dos outros Ivo, é refresco, né? Falei uma Ramon besteira, Dias, não falou, não é isso. O Ramon Dias não chegou para corrigir a SAF. A 777 é uma situação. Quem comanda 777 e prometeu mundos e fundos e não pôde cumprir, não vai cumprir, isso é outra situação. Ramon Dias chegou com um objetivo claro, evitar o rebaixamento do Vasco. Ele tem que melhorar o time para ontem. Ele não vai ter tempo de esperar 4, 5 Só que o trabalho da 777 impacta na missão dele. Impacta. Só que me parece que ele já tinha uma noção disso quando ele topa o desafio. Sim. Ele não sairia da Argentina, treinador rodado Mas é difícil como ele, com você ver o bicho de longe e depois encarar o bicho de perto. É difícil. Então, e a partir de agora, eu acho que a gente tem que avaliar o Ramon Dias, como ele imagino que vai querer ser avaliado, jogo a jogo. Qual é o próximo? Domingo, São Januário sem torcida contra o Atlético Paranaense. A gente vai observar o time, olha, em 10, 12 dias alguma coisa conseguiu ser melhorado um pouquinho. Vai ter uma preocupação defensiva um pouco maior, o time mais agrupado para se defender, um time talvez um pouco mais direto com a bola. Eu acho que vai ser por aí a análise do Vasco. O Ramon Dias não vai corrigir o que o Vasco topou no começo do ano, no final do ano passado. Aquela promessa sem pé nem cabeça da 777, como salvadora da pátria, ninguém sabia de onde vinha, para onde ia. Isso não tem como mais o Ramon Dias corrigir. Isso daí era um problema da diretoria do Vasco que topou. E dos sócios que votaram a favor disso. Sem questionar muita coisa, sem se aprofundar muito. Isso aí não tem mais como corrigir Isso também. não tem mais jeito. Já está comprado, agora, já o Ramon Dias, ele tem de começar a tentar melhorar o time com as peças que tem domingo. Aí a gente vai ver, Ramon Dias no primeiro jogo como é que foi? Ramon Dias no segundo como é que foi? O time engatou 2, 3 bons resultados, deixou a zona de rebaixamento? Ótimo.
Terminou em 16º, troféu. Troféu. Aí vamos depois parar para pensar o que pode ser feito ali em diante. Desculpa, só para entender. Você confia que isso pode acontecer baseado em quê, exatamente? Baseado em equilíbrio do campeonato. O elenco é pior hoje. Então, baseado em equilíbrio do campeonato. E acho que o Ramon vai trabalhar muito com confiança. Confiança, sim. Não é que o jogador que é fraco vai ficar bom, não é isso. Mas trabalhar 2, 3 jogos sem perder, ganha um jogo, busca um pontinho aqui. Vai ser assim, Pedro. Não é que ele vai fazer um milagre. Mas aí tem algo preponderante aí que é difícil também. O 2, 3 jogos sem perder para a realidade do Vasco hoje parece pouco quando a gente fala. Mas é algo... É um alívio. Não, mas é algo aliás, não é nem um alívio, é verdade. Difícil não é um alívio, porque você ganha 3 hoje, o Vasco vai a 18 também. O Vasco, quando vence um jogo, sabe se lá... Às vezes a semana foi um pouco melhor para você, pior para quem tá correndo com você. Sim. Aí ganhou aquele jogo, pênalti do Jair, sabe-se lá como. Não vem numa sequência, não tem ali algo para você apresentar. Então você está apostando. Mais uma vez, você está indo, se vier a ganhar 2, 3 jogos, a confiança muda. Só que é o que eu falo, é uma crença em algo que não corresponde exatamente com a realidade. Agora, Pedro, nesse momento, eu acho que pelo fato novo? É por essa novidade, é por ser um treinador que já conhece e viveu situações talvez não como essa daí, mas parecidas com essa. Entendi. Né, tem uma comissão técnica que quer que ele não tem outras pessoas mais jovens que também já estão com ele há algum tempo. É que eu acho que essa turma da comissão ela entra no segundo momento. Da experiência que ele já viveu. Sim. E isso talvez consiga contagiar os jogadores de alguma maneira. Vai ser assim. É um esforço hercúleo para ficar na primeira divisão, mas é possível. Volta à tela que a gente estava mostrando ali. Foram 2 telinhas enquanto vocês estavam conversando, porque tem uma coisa para se discutir aqui. Você falou de contratações, janela desastrosa. Vamos às contratações do Vasco aí, vamos lá. 103 milhões de reforços para a atual temporada. Pedro Raul, Patrick de Luca, mas muita gente aí, William, muita gente contrataria também. Não, mas o ponto não é essa janela aí. Pedro Raul, Piton, Robson Bambu, Pumita, Ivan, Jair, Orelhano, contratação mais cara. Léo Jardim, 2 goleiros aí, né? Ponto. Isso é um esboço, isso é um início de um projeto. Aí você fala, a partir disso a gente melhora. Sai do zero aí. Exato, aqui está saindo do zero. Okay. E quando você imagina que você passou a primeira e a segunda marcha, qual é a marcha que você vai passar depois? A terceira. Mas passa da segunda e volta para a primeira. A janela de meio de ano, agora, a segunda janela até aqui... Aí vamos lá, contratados na janela de meio de ano, olha lá. O pessoal ali, Serginho, Maicon e Medel. Aí tem mais aquela leva lá, ó. Capasso, Paulo Henrique, Andrei Santos, que saiu, mal jogou. Juan Seco, Matheus Carvalho e Carabarral. A pergunta que eu faço é, quem faz o scout do Vasco? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho que tem 2 pontos. O scout não contrata, o scout sugere, indica exatamente. E aponta. Tem gente lá dita muito bem preparada que acha que a solução para uma janela de meio de ano não é essa, é Serginho. O meu discordo de você, o Medel ajuda. O Medel pode ajudar, mas você não contrata ele com a certeza de que ele vai ajudar. Gente, o Vasco está com 9 pontos. Entendeu? Certo? O Vasco está com 9 pontos. Tem mais 4 jogos, né? Faltam 36, tem que fazer 36. Mas o Vasco tem um jogo a menos, que é o jogo contra o América, que não aconteceu na rodada passada. Faltam 5, verdade. 5... Eu já fiz essa conta aqui. Tá no bolo, William. Tudo bem, tá no bolo, mas peraí. Não tá bem no bolo, não. Ele tá desgarrando do bolo que ele tá com 9 pontos ali. Mas ali, a gente para pensar em nível de time, ele é um time que tem um nível do Santos para baixo. Não, perfeito. Tirando o Corinthians. Mas eu fiz a conta aqui. Os times têm níveis parecidos ali. Fiz a conta aqui já. Para você ter para você, no segundo turno, poder repetir o primeiro e bater os 45, você tem que fechar ali com 22, 23 pontos o turno, certo? Para você não ter que ir com déficit para o segundo turno, né? Para o Vasco chegar a 23, gente, são 14 pontos, é isso? 14 pontos. 14 pontos. Tem 14 pontos são quase 5 vitórias, certo? Ele tem esses 5 jogos para jogar. Você não tem 4 vitórias de empate, por exemplo. Tem 5 entendeu? Vitórias. Mas só tem um ponto em relação aos 45. O 45 é o que a gente pensa em... Você acha que vai ser menos? Essa pontuação você escapou, mas 45. Você tem que focar 46, você não pode achar que vai ser Eu concordo com você. Porque depois alguém desgarra, alguém se empolga. Se você calcular 40, já é muito difícil a situação. 31 pontos Pedro tem em razão. 24 jogos. Pedro tem razão. 31 a situação pontos em 24 é difícil, jogos. só que eu acho que ela é reversível. Porque o problema não é só, o problema não é só matemático. Reversível, eu acho que reversível, acho que todo mundo é. Até a do Cuiabá, a do Curitiba. O Cuiabá ganha jogo forte, então, agora tá melhorando, embora o Aleph Manga agora... A situação de todos os times, a situação de todos os times ainda é reversível.
Só que eu acho que... Você lembra times históricos, assim, trágicos? Você lembra do América de Natal, quando caiu já quase no... Sim, pior pontuação da história. Quando você lembra de times históricos trágicos, esses times estão dialogando com esse Vasco. E o problema é que eu acho que a gente está sempre superestimando uma capacidade de reação que o Vasco não tem, não apresentou ainda. E eu acho que não cabe, para jogar limpo com o torcedor, você superestimar uma capacidade de reação que esse time não apresentou em nenhum momento. Esse time não apresentou. Então a gente está sempre na condicional do se fizer, se vier. Você não tem um exemplo prático, porque teve uma amostragem, aqueles 2 jogos, se começar a repetir, não teve essa sequência. O que você tem é uma vitória, uma atuação estupenda do Léo Jardim na primeira rodada. Sim. E o empate que você negociou para entregar contra o Palmeiras na segunda. Só. A vitória contra o Cuiabá, quem viu, foi um jogo de doer os olhos, sabe? Foi um jogo que teve o pênalti. Jogos aí, Pedro, que eu acho que são apertados. Derrota para o Santos, poderia ter empatado. Derrota para o Goiás, poderia ter empatado. Mas é aquela fase, é o que a gente fala. A bola tá batendo no zagueiro, tá indo para escanteio, não tá batendo, tá entrando. Então, mas... Você não tem nenhuma amostragem para você virar e falar, é esse recorte aí, é isso aqui que a gente pode acreditar. A gente joga muito mais para o que pode acontecer, o Vasco, o tamanho do Vasco, o Ramon Dias. A gente está sempre negociando com algo que não é palpável. A gente superestima a capacidade de reação de um time que não demonstrou isso até aqui. É isso que eu estou falando. A campanha do Vasco aqui era trágica. Ela é a pior da história do clube em pontos corridos. Não é que está ali é um sopro de engatar a vitória, empate e sair. Não, se engatar empate, a vitória sai da zona e respira e pega confiança. Não tem sido isso. A realidade não tem sido essa. E aí é você não jogar limpo com o torcedor. É você virar e falar, não, tá dando, vai dar. A toda rodada você está dizendo que vai dar. É igual o cara que está esperando o Botafogo sair da liderança. Vai dar. Não, agora vai. Não, mas você está só apostando. Você não tem elemento nenhum para aquilo. Você não tem elemento nenhum para aquilo. A pior notícia do Vasco é que o Vasco depende dele. É a pior notícia. O Vasco não consegue fazer nada. Porque não o Vasco não contrata, o Vasco não joga, o Vasco não tem algo para te mostrar, para te fazer acreditar. E a realidade é, o Vasco hoje é um time rebaixado. O Vasco hoje é um time rebaixado. Por tudo que não fez até aqui, por tudo que sua diretoria não faz. Ele pode mudar, virar essa chave, escapar? Poder, tudo pode. Claro. Ele caminha para isso? Eu não vejo. Entendeu? Eu posso voltar daqui a um mês, 3 resultados positivos e um trabalho, a gente vai virar e falar, de fato, a coisa andou, mas não tinha nenhum indício até agora. Sim. E a gente não pode trabalhar com aposta ou com palpite, ainda que a gente brigue. O Vasco não dá indícios disso. Se você vira e fala, olha, a coisa tá arrasada até aqui, mas você tem indícios de bons reforços na janela. Sim. Então esse é o ponto. Você não tem. Porque aí, Prats, o que o Pedro está falando assim, eu estou fazendo conta aqui, mas não é só uma questão matemática, que já é dura, hein? A conta já é difícil. É uma questão de perspectiva. É o cara que faz essa conta, ele olha e fala, bom, então temos que ganhar aqui, tá bom. E quem está aí para fazer isso? É o mesmo time com os acréscimos de Maicon, que El Padrinho aqui já deu uma afastada, falou, isso aí não quero. Acho que ainda pode ajudar. Tudo bem, mas num primeiro momento não quer. Medel e o Serginho. Aí o torcedor do Vasco segue sem ter o que precisa, quem joga bola. Criação, articulação, beirada, mas não tem isso ainda. Aí você fala, pronto, e agora? Mas aí tem a janela, tem o mercado. O Vasco é lento. O Vasco é lento nos seus processos de contratação dessa janela. Então, é o que eu estou te falando. Você não tem elementos hoje para virar e falar, tá com um cara que vai mudar. Você não tem esses elementos hoje. Você sabe quem tem elementos? Eu vou te falar. O América, que está lá embaixo, com a mesma joga bola. Eu concordo. Joga bola. Melhor que o Vasco, melhor que o Santos, concordo. Né? Melhor. Tá. E é uma questão, às vezes, de divisão de atenção com as competições. O América põe reserva aqui, acolá, segura e tal. O América entra no que você fala de uma bola que não entrou, uma bola... O América, pra mim, tem menos pontos do que bola. Lado, Pedro, mas tem outro lado. A bola não entrou. Tá com 9 pontos também. Então. A bola não entrou, entendeu? Mas tem mais você já viu esse América jogando bola. Mas tem mais perspectiva. Então você tem elemento para virar e falar, pode virar a chave. Vou falar uma coisa para você. Você acha que você viu jogando bola, sinceramente? Começo do Brasileiro, eu gostei de alguns jogos e acho que em alguns resultados ele não teve uma atuação para perder. Você viu o Vasco jogando bola ou você viu um Vasco sólido que conseguiu segurar os trancos e barrancos que fez em 10, 15 minutos? Acho que as duas coisas, mas acho que alguns resultados foram cruéis pelo que o time jogou. Não é que jogou muito, jogou tanto quanto o adversário. Não é injusta a pontuação não, Prati. Não é injusta a pontuação do Vasco até aqui. O América fez um belo confronto contra o Corinthians. Sim. Belo confronto contra o Corinthians. E sapecou o Colo-Colo agora 5-1. Só para ter uma ideia. Sim. Do potencial do América, tá? Então tem potencial. O Goiás tem mais pontos que o Vasco. Tem boas partidas. E tem boas partidas. Depois e tem de uma vitórias troca importantes. no comando, que o trabalho foi outro. Entendeu? Aí mudou. Tem boas partidas. Curitiba. Se você pegar o Curitiba, lembrou aqui o Bubu agora há pouco? Carlos, o time melhorou. Tá subindo. Cuiabá. Tá subindo. Cuiabá.
Cuiabá já tá com 19. O Cuiabá ganha muito jogo fora. Cuiabá já tá com 19, ganhou do Fortaleza fora. Do Cuiabá para baixo consegue. O Cuiabá ganha muito jogo fora de casa. É 1x0 Daverson, então, assim, 2x1 Daverson, 1x0 Daverson, vai ganhar. Todos eles estão mostrando perspectiva. O Vasco não está mostrando perspectiva. Esse é o ponto, esse é o sofrimento do torcedor do Vasco. Né? Porque não está mostrando perspectiva. Olha ali as reformas. Nosso entusiasta do que é, não é dele. Eu acho que não é acredita. Isso. Eu concordo com vocês em relação à campanha péssima, jogos muito ruins, a diretoria que bate cabeça, pouca gente conhece do métier, pouca gente é do ramo. Agora, o Ramon Dias é um trabalho novo que a gente tem de pelo menos esperar começar. Pedro Ivo começou com um plantel, né? Concordo, né? Tem que esperar, né? O Ramon Dias tá iniciando agora, não tem como tirar conclusões assim precipitadas, né? De como vai ser o trabalho deles, vai ser ruim ou não, sendo que uma coisa que tem que ser dita, o Vasco não tem tempo a perder, não tem tempo para esperar o trabalho do técnico Ramon Dias dar certo, porque o Vasco não tem esse tempo, o Vasco só tem 9 pontos e precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Não tem essa, tem que dar tempo. Tempo de quê? De ser rebaixado? Ele chegou nessa missão mesmo, de tirar o Vasco desse buraco. A missão do Ramon Dias é essa, não é chegar, sair fazendo a limpa agora, sair fazendo... Não, o objetivo dele é manter o Vasco na primeira divisão e ano que vem iniciar um trabalho com o dedo dele, fazendo a limpa, tirar quem ele achar que tem que tirar e a SAF contratar jogadores. Esse é o grande objetivo, porque esse foi o grande erro do Vasco, foi apostar no Barbieri. A ideia foi do Abel. Abel indicou o Barbieri. Na minha opinião, o Abel também deveria ter sido demitido junto com o Barbieri. Até agora eu não sei o que o Abel Braga, né? O Abel Braga tá fazendo nessa equipe do Vasco. E eu também acho que algumas contratações do Vasco foram muito equivocadas. Esse Bambu também, péssimo jogador, muito fraco. Muito fraco. Agora trouxe o Medel também, um jogador que na minha opinião já tá com uma idade avançada, né? E não sei se ele vai conseguir entregar o que o Vasco precisa, né? Agora é a gente acompanhar para a gente ver como que vai evoluir o Vasco com o Ramon Dias. Lembrando, não tem muito tempo, né? Conforme for passando as rodadas, a necessidade de pontuar é maior, né? Então não tem essa de esperar 2, 3 meses, porque daqui a 2, 3 meses, galera, o Vasco pode estar onde? Não tem como esse negócio de esperar. Agora, futebol é sequência e tempo? Sim. Mas o Vasco agora não tem tempo, porque o Vasco perdeu 6 meses com o Barbieri. Entendeu? Demorou muito a demitir. Entendeu? Sabe por que isso daí? O Abel ficou segurando, né? Dá tempo, não sei o que, o cara é bom. Bom o quê? Deixou o Vasco com 9 pontos. 9 não, né? Deixou o Vasco com 6 pontos, né? Porque depois que ele saiu, o Vasco venceu um jogo ainda, né? E é isso aí, galera. Esse é o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o técnico Ramon Dias vai conseguir tirar o Vasco dessa situação? Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.